Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Hoje estamos aqui, meu nome é Pitu, meu amigo João. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, Pituzão. Olá. Estamos aqui continuando com o estudo do livro de Isaías. Se você nos está ouvindo pela primeira vez, acompanhamos o estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista e hoje damos continuidade com o livro de Isaías, que está estudando do capítulo 36 ao capítulo 39, e o título é A Derrota dos Assírios. Para você para entender um pouquinho como a gente está, porque está seguindo uma sequência histórica, o povo de Israel tinha se dividido entre duas nações, a nação do norte, 11 tribos, e a nação do sul, de Judá. Acás, é o tempo aqui na hora da época de Isaías, ele foi um rei que não acreditava muito em Deus. Ele negou os conselhos de Isaías. E o reino de Assíria, ele era o reino que dominava. E ele dominou o povo da Síria e o povo de Israel. E Acás, temendo ser conquistado, ele foi lá e pagou tributos, suborno, para não ser atacado. E ele teve que ficar pagando esses tributos aí todo ano. Aí o tempo passou, Acás faleceu, e o seu filho, Ezequias, começou a reinar o povo de Judá. E também no povo da Assíria, o rei faleceu, e quando um rei morria, nessa transição de um novo rei, era um tempo meio frágil para cada nação, e outras nações acabavam pegando nessa brecha para tentar atacar ou fazer certas coisas. E foi o que Ezequias fez. Ele se rebelou contra a Assíria e não quis mais pagar esses tributos. Só que isso acabou gerando certas coisas, porque a Assíria era um povo bem ruim, era um povo mau. E eles quiseram mostrar, então, para Ezequias que eles estavam aqui e não estavam para brincadeira. E é nesse contexto que a gente está agora. Então, o que aconteceu? O rei da Assíria mandou um mensageiro, que me foge o nome agora, para ir e dar a mensagem, para ver, vamos tentar negociar aqui. E esse cara chegou e daí parou no monte, e aí o Ezequias mandou também os seus representantes, os seus diplomatas, e esse cara começou a falar com ele, com os seus representantes, né? E ele ficou explicando que se vocês estavam dependendo de Egito para vir te ajudar, vocês estão por nada. E acabou dizendo ainda que o Deus de Israel estava com o Deus de Assíria, com o rei de Assíria, que eles também não deveriam acreditar neles ou depender deles, porque estava com a Síria e eles seriam dominados, e para se entregar. E que eles daí, se entregassem, olha só, eles poderiam ficar com as suas terras, com as suas águas, com tudo, e ainda eles iam doar 2.000 cavalos, se eles tivessem cavaleiro suficiente para poder andar, para poder montar o seu exército. Mas olha só que a Assíria, como eu falei, era um reinado de dominação cruel que destruía tudo. Então não dava para acreditar. E esse tipo olha só, hoje em dia a gente tem muita desinformação, e nessa época já esse mensageiro, ele tentou passar desinformação, dizendo que o Deus de Israel nem era o Deus que eles deviam estar adorando e dependendo, porque ele estava com a Síria. E nisso, o Ezequias, quando ele recebeu essa mensagem, o que ele fez? Bem diferente de Acás, João? Ele foi, e primeira coisa, ele foi lá e ajoelhou a Deus e chegou: Deus, estou com um problema aqui. O interessante, Pitu, é que na época, nesse episódio aí do muro aí, essa estava tão confusa que o pessoal de Israel, o pessoal de Judá falou: olha, vamos falar numa linguagem aramaica que o pessoal... Isso. Porque se você falar em hebreu, todo mundo do que estava ali, a população ia entender, ia virar um furdunço. E todo mundo ouviu, porque ele falou: não, nós vamos espalhar essa notícia para todo mundo, Então foi uma comoção geral, E só lembrando, pessoal, que a gente está estudando essas coisas para entender o caráter de Deus, E Israel era um país que era liderado por Deus. Então, no momento que você tem um rei, como esse rei Acás ou rei Ezequias, a gente olha para esses reis para ver como que essas pessoas lidavam com Deus. Então você vê um contraste drástico do jeito que Acás lidava com Deus ao falar com o profeta Isaías, lembrando que o profeta Isaías era o quê? Era um representante de Deus. Então, com corrupção, algum problema, alguma injustiça, o profeta ia lá e corrigia na lata,
E lembrando que o que o profeta Isaías falou para o rei Acaz, 3 lições atrás ou 4. Olha, a Síria e Judá e Israel não vão invadir vocês, eles vão ser tomados pela Síria, que foi o que aconteceu. Mas Acaz fez o que naquela época? Ele pegou e não só não ouviu o que Isaías quis dizer, que não era para fazer nada, era deixar confiar em Deus. Além disso, ele foi e fez o que o Pitu falou, começou a subornar a Síria para defender eles e começou a consultar cartomantes, médiums e coisas assim, né? Então, quando a gente vê na lição de hoje, como o filho dele milagrosamente quebrou o ciclo de uma idolatria que o pai tinha. Ele fez o quê? Quando ele teve uma dificuldade, o profeta Isaías chegou para ele e falou, ó, a Síria vai ser derrotada, não se preocupe. E ele, quando ele recebeu esse mensageiro, o que ele fez? Ele foi, a primeira coisa que fez foi ir lá no templo, pegar a carta, colocou a carta no templo e entregou diante a Deus. Então, é uma lembrança impressionante de como um líder que trabalha diretamente de mão dada com Deus resolve os problemas. Isso é uma coisa, Pitu, que para nós, no dia a dia, nós também temos problemas, entendeu? Então, a gente confia em várias pessoas. A gente confia no médico, a gente confia no nosso patrão, a gente confia no nosso amigo. E são boas, porque são profissionais, não é que você tem que confiar, mas a nossa última confiança, em última instância, tem que ser em Deus, não é? Tem que ser em Deus. E mesmo assim, João, se a gente continuar vendo aqui na história, Ezequias confiou em Deus, mas isso não impediu do rei... como é o nome dele? Senaqueribe, exato. Senaqueribe de vir tentar invadir Judá. Ele foi lá, conquistou outras 40 e poucas cidades e rodeou a Jerusalém, porque daí ele ia falar, ok, se você não sair, vocês vão todos morrer de fome, né? Só que mesmo assim, essa aqui é a confiança, né? Como é que a gente hoje em dia consegue ter esse tipo de confiança sabendo que o mal está ali do lado? E só um detalhe que é interessante, se você ler os capítulos de Isaías, você vai ver que Ezequias, mesmo confiando em Deus, ele tomou as providências dele. No começo ele fortaleceu as muralhas, ele treinou os soldados, ele fez várias modificações em Jerusalém para se proteger. Mas ele viu no aqueduto, exatamente. Chegou na hora que ele viu que todas essas coisas não iam ser suficientes, aí ele foi e se agarrou a Deus. Então, é uma lembrança para nós que também nós não podemos ter uma confiança cega em Deus e não fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, mas temos que lembrar que Deus é que vai completar tudo isso aí, né? Só um detalhe para o pessoal entender, a Síria é como se fosse Estados Unidos tentando invadir o Uruguai hoje, né? A Síria não é uma potência, não é? Já tinha ganhado da Síria e de Judá, da Síria e de Israel, desculpe. Judá era um reino pequenininho, né? Então era coisa de Davi e Golias aí, né? Então, conta para nós o que aconteceu, Pitu, depois que ele... Exatamente, né? A Síria invadiu Jerusalém e rodeou com milhares de soldados. E nesse tempo de angústia, o que Ezequias fez? Em vez de desesperar, não, voltou ao templo, se humilhou e foi e orou perante a Deus. E Deus prometeu para ele, não, deixa comigo. E foi, e mandou um anjo e acabou ferindo 185 mil soldados dos assírios. Aí de manhã, os que sobraram, quando viram isso, voltaram correndo. E estudos arqueológicos mostram que aqui, o rei Senaqueribe, ele era bem orgulhoso e gostava de marcar todas as suas vitórias nos templos. E essa invasão de Judá, que a gente sabe que foi, ele não tem lá. Então fica, né, como que ele não quis saber dessa derrota, né, porque foi que saiu das mãos de Deus. E vale lembrar também que naquela época, quando uma nação se dava bem, uma nação invadia a outra e tinha poder ou tinha fartura e crescia, queria dizer que aquele Deus era Deus mais poderoso do que os outros povos. Então isso também foi uma forma de mostrar para Senaqueribe que o Deus verdadeiro, porque ele desafiou, ele mandou lá a representante para dizer aquelas baboseiras a respeito de Deus, então ele foi uma afronta, e nisso ele acabou recebendo, né, de primeira mão aí que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não se brinca, né, João? E você vê, olha, como diz ali, o profeta Isaías falou para Ezequias, não, o Senhor disse, não vai cair uma flecha, não vai entrar um soldado, e como você disse, o anjo do Senhor foi no acampamento deles à noite, antes deles atacarem, e resolveu todo o problema. Então, Deus está trabalhando na nossa vida, Pitu, antes mesmo da gente pedir ajuda. Ele já está providenciando as coisas que a gente precisa. O que a gente tem que fazer é, número 1, confiar nele, mas ir e buscá-lo para a gente entender o plano que ele está fazendo, para a gente se sincronizar com isso, né? Exatamente. E mesmo assim, Ezequias, fiel,
ele caiu uma doença nele terrível, só que ele de novo voltou para Deus com humildade e pediu, me dê mais 15 anos. E foi cedido, ele conseguiu porque ele confiou. E diz a Bíblia que não teve outro rei como Ezequias, antes ou depois dele, que foi o melhor rei de Judá ou de toda Israel, né? Que maravilha, que lição, que bênção. E se você tem acompanhado, eu tenho dito já algumas vezes que Isaías para mim era aquele bicho, vou falar de 7 cabeças, mas estudando um pouco mais aqui a cada dia, dá para ver que é um livro maravilhoso. Realmente é com muita história e com muitas esperança para nós, porque isso aqui é uma mensagem maravilhosa, né? Que bom que você está conosco aqui. Se você tem algum comentário, deixa aí embaixo aí alguma pergunta, a gente responde. Agradecemos aí você estar participando com a gente, a todos os nossos ouvintes. Então, para encerrar, vamos orar? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um Entre Amigos, por mais um estudo da lição, pelo privilégio de podermos estar aqui apresentando a Tua Palavra para outras pessoas. Muito obrigado pela esperança que Tu nos dás de que Tu é um Deus que podemos confiar e é o Deus verdadeiro. Dê uma boa semana a todos nós, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.